Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para uma investigação, um lugar um tanto assim, eu falo assustador, porque você entrar aqui e saber tudo que aconteceu nesse local é muito triste. Uma moça que trabalhava numa loja, ela vendia roupas, e ela conheceu um homem que ele sempre ia lá comprar roupas e ele comprava as roupas mais caras que tinha, Ela era vendedora e ele gostava de ser atendido por ela. Então ele era um fazendeiro que chegava lá, escolhia a roupa mais cara que ele gostava, o sapato, e comprava. E ele começou a ir frequentemente porque ele começou a gostar dela. Ele conversando com ela, naquelas conversas, descobriu que ela era solteira, perguntou se tinha namorado. Ela falou que não, que ela até tinha ficado noiva, mas não deu certo, desmanchou o noivado. E ela estava sozinha. Aí ele falou que ele estava separado, já tinha alguns anos. E que, conversando ali com ela, percebeu que ela era uma pessoa boa e que ela podia, de repente, eles tentarem ficar juntos. Então, dali eles marcaram o encontro, E eles foram almoçar junto, marcou o horário do almoço, que é o horário dela. E ela, frequentemente, começaram a fazer isso. Sair na hora do almoço, aí ele levava ela, para ficar junto com ela, Não precisa falar onde. Começaram ali a namorar, gente, uma coisa normal, namorar. Até que ele falou assim que eles podiam morar junto. Aí ela falou assim que onde ela morava não dava, porque era tipo uma kitnet, tinha uma mulher que cuidava e não podia entrar homem nenhum lá, era só mulheres nos quartos, que os pais dela moravam em Mato Grosso e ela veio tentar a vida aqui no Paraná para ter uma nova vida. Lá era muito calor, E ela queria sair de lá porque como ela ficou muito decepcionada com o noivado dela, que não deu certo, ela resolveu vir morar. Aqui no Paraná. Não vou falar o nome da cidade porque a gente não gosta de falar os locais, vocês sabem disso, para não dar problemas. E para as pessoas não virem no local e fazer aquelas coisas que eles fazem, derrubar tudo, quebrar tudo, pinchar a parede. Então a gente respeita muito isso. E a gente foi convidado para fazer essa investigação por uma pessoa, que morou aqui nesse local e que conhece todo o relato. Isso não tem muitos anos, isso tem 10 anos que aconteceu. É pouco, pelo tempo que a gente faz investigação, então não sei se eu vou conseguir contato mesmo, Se é o espírito dessa moça que está aqui, a gente não sabe. Porque o que aconteceu, gente? Ele alugou essa casa e disse assim que ia colocar lá dentro, mobiliou a casa muito bem mobiliada, porque ele tinha dinheiro, e eles começaram a morar juntos. Só que como ele trabalhava de viajar, então ele vinha umas 2, 3 vezes por semana da viagem. Só que não era, ele era casado e ele morava numa fazenda. E lá ele tinha a família dele, só que aqui ele arrumou, toda vez que ele vinha na cidade, ele tinha ela. E só que ele começou a querer umas coisas que ela não aceitava. Entendeu? Eu não vou poder... Eu fiquei sabendo, contaram com detalhes, e agora eu vou procurar dizer para vocês em outra maneira, mas que vocês adultos venham entender. Adultos venham entender. Ele começou a querer coisas que ele via, não sei, em vídeos, e ele queria que ela fazia. E ela falou que não, que ela ia se machucar, que ela ia... Isso não existia para ela. E ela tratava dele como marido. Ela saiu do emprego dela para morar com ele. Porque ele falou assim, você não vai precisar mais trabalhar. Eu vou te dar de tudo, então você não precisa mais trabalhar.
Só que aí as amizades que ela tinha, ele falou, também não quero essas amizades. Como ela se apaixonou por ele, achou que ele era só um homem ciumento, um homem que viajava e poderia ficar triste se viesse acontecer qualquer coisa, ser decepcionado, porque ele falou que já tinha sido traído e era muito duro. E ela também, né, devido a ela ter sido noiva, e foi por causa de traição que ela se separou. Então ele contou a mesma história para ela, que ele era separado porque a mulher dele traiu ele e ele jamais ele queria que isso acontecesse. Então, já que ela era esposa dele, ela ficasse em casa e não tivesse contato com a amizade. Acabou as amizades, acabou. A sua amizade agora sou eu. Nós vamos construir aqui uma família. Não vamos ter filhos agora, porque eu estou viajando, eu vou parar de viajar, tá? E aí sim, você vai engravidar para mim cuidar de você, para mim paparicar você. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então você só aguarda um pouco, porque ela queria muito ser mãe, né? E assim ela cumpriu, ela deixou as amizades dela, acabou, né? Telefone de amigo, de nada, acabou tudo. E assim ela fez os gostos dele. Passado aí uns anos, eu perguntei pra menina, ela disse mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela falou assim, não se recorda muito bem disso, mas sabe que é passado um bom tempo, ela simplesmente foi embora daqui, fecharam a casa e foi embora, né? Mas falaram para deixar a casa fechada, por enquanto, porque as coisas deles estavam aqui dentro, então ele continuou pagando aluguel para a mulher, que era dona dessa casa, porque ela tinha várias casas alugadas. Ela continuava recebendo com a casa fechada, porque ele falou, eu vou voltar, que eu estou indo embora, mas eu vou voltar para pegar meus móveis e outro, eu vou estar sempre aqui pegando as minhas coisas que estão aí dentro. E assim foi, até passado aí, mais ou menos, ela disse, de 5 a 6 meses, essa casa ficou fechada, e ele vinha de vez em quando. Gente, o que eu vou dizer para vocês, eu não sei como que essa mulher sobreviveu. Não sei onde ela arrumou força para sobreviver esse tempo, né? Ela falou de 5 a 6 meses, ela não tem muito bem, não se recorda muito bem, né, do tempo. Ele amarrou, né, falar assim, mas para não pegar aqui nessa palavra, ela dentro dessa casa. E fingia que aqui não tinha ninguém. E aí, aqueles absurdos que ele queria fazer, ele fazia com ela. É um maníaco, não sei dizer o que é isso. Fazia com ela. E ela ficou aqui trancada aqui dentro e ela não podia fazer barulho. Porque se ele descobrisse que ela tinha feito barulho aqui dentro, ele falou assim que ia atrás dos pais dela, que ele já sabia onde morava. Eu tenho esse poder de ir lá, tem endereço, tem tudo, porque ela passou tudo para ele, né? Ele só não quis ser apresentada para os pais. E ele pegou tudo esse endereço, as coisas com ela, porque falou que ia lá para conhecer os pais dela. Mas não, ele pegou tudo isso e falou para ela, eu vou até lá e vou fazer isso e assim, porque eu tenho pessoas que moram lá e que pode, se eu mandar agora lá, eles vão lá e acabam com a sua família. Então ela ficava aqui, quieta, presa nesse local, e ele chegava, as portas eram tudo bem lacrado por dentro, ela não tinha como sair também, era tudo lacrado por dentro, e ele chegava e fazia as coisas absurdas que ele queria fazer. Primeiro ele, né, deixava ela sempre com os pés, tá? Ela não tinha como sair, ele só não amarrava a boca dela para o que ela tinha que comer. Mas era cadeado os pés dela, ela não conseguia tirar. Ele levava o cadeado. Ela tinha que tomar banho e fazer tudo com aquele cadeado. E ela arrumando uma maneira de alguém vir salvar ela, mas primeiro tinha que avisar os pais. Como? De que jeito? Para os pais saírem de lá. Era tudo lacrado, ela vivia fechada aqui dentro. Ele deixava, trazia comida, trazia tudo aí para ela. Ela ficava lacrada aqui dentro. E eles não sabem como ela sobreviveu e ficou quietinha aqui dentro. Um lugar fechado, tá? Ele deixava as coisas para ela, mas o que ele fazia com ela deixou um caderno onde ela escreveu tudo que ele fazia com ela.
Só que ela escondia dentro, sabe, debaixo do colchão, por dentro, ela escondia esse caderno. Porque se um dia acontecesse uma coisa com ela, se a polícia viesse investigar, ia pegar esse caderno e ia descobrir o que realmente aconteceu. Porque ela já não tinha mais vida. Ela escreveu nesse caderno que ela não tinha mais vida, que ela não queria mais viver para salvar a família dela. Que ela precisava salvar a família dela. E contou com detalhes o que ele fazia com ela. Onde ele pegava objetos que machucavam e entrou, eu não vou acabar de falar, vocês que são adultos entendem, muitas das vezes sangue saía vermelho dela, né, melhor falar assim, e ela sofria todos esses abusos, entendeu, por esse homem, e ela estava tentando achar uma saída. Só que um dia ele veio, fez isso, usou objetos. Então, como envermelhou demais, para vocês entenderem, ela deu hemorragia, né? Devido a ele ter colocado essas coisas. Ai, é tão difícil falar aqui, mas vocês já estão entendendo. Ela veio a óbito. Infelizmente, ela faleceu aqui dentro. E ele veio até aqui, quando ele chegou, que ele sentiu um mau cheiro, e ele entrou e viu ela caída aqui daquela maneira, ele fechou novamente, ele tirou aquela corrente dos pés dela, estava todo machucado o pé dela, e levou essa corrente embora, trancou a casa, saiu e avisou para a dona da casa que fazia muito tempo que ele não vinha aqui e que a mulher dele tinha se separado e ela tinha vindo para cá, ficar aqui na casa. Então ele tirou todos os vestígios que podia ter dele e avisou a dona da casa, olha, como ela tem a chave, ela foi para lá para casa, só que eu não vou mais pagar o aluguel dela, tá? Porque eu dei um bom dinheiro para ela e ela agora vai se virar. Então a partir do mês que vem, porque acho que ele pagava de 6 meses, ele falou, não vou pagar mais, vence o mês que vem e eu já não vou pagar mais, ela que tem que se virar, então a senhora tem que conversar com ela. Ela falou assim, mas o contrato é no seu nome? Ela falou assim, então estou fechando meu contrato, tá? Pago o que for de multa, mas não será mais comigo. Então ela veio com o filho dela, bateu na porta, só que ao bater na porta, ao olhar em volta da casa para ver se a mulher estava, ele sentiu o mau cheiro. Então, com esse mau cheiro, o filho dela falou, não tá normal isso aqui. Ligaram para a polícia veio, porque estava com muito mau cheiro e entrando aqui, ela estava desse jeito. Só que daí, aonde estava amarrada a corrente, essas coisas, não dava para ver direito devido que ela já estava em estado bem, né? Mas dava para ver que ela foi mexida no corpo dela depois que ela havia falecido. Então, alguém entrou aqui. Então a mulher mais que depressa tentou entrar em contato com esse homem, já o telefone já não funcionava mais, o nome que ele deu era tudo mentira, e nas investigações eles acharam esse caderno que estava dentro do colchão, por baixo, né? E lá estava o nome dele, estava tudo que ele fez com ela, todos os absurdos, e eles começaram a buscar. Porque ele também deu nome falso para ela, mas ela conseguiu, né? Porque assim como ela vivia aqui, ele conseguiu descobrir, devido às ligações que ele tinha, o nome certo dele, ela guardou para ele, fez de conta que não sabia, ela anotou e eles conseguiram encontrar ele e ele foi preso, né? Bem longe daqui, gente. Né? Na verdade, numa fazenda isolada, sabe? Mas a fazenda, tá? Tinha de tudo. Lá quando ele começou, era tempo de... Não foi comprado, eles falam grilado. Daí eu não sei como é isso. Ela me falou, né? Esse cara é grilado lá. Eu não sei o que é grilado, gente. Eu não entendo muito bem disso. Se é comprado com... Não sei entender. Mas ela disse, não é comprado. Eu pensei, ué, mas o que é isso, né? Se vocês souberem, vocês me falam o que é esse trem aí, porque... Esse grilado, fiquei com um grilo na cabeça, pensando. Mas fiquei muito triste do que aconteceu com ela, pela ilusão que ela teve, por ela ficar aqui. Toda a ilusão que ele fez, ela escreveu que ele
que é o que eu falei para vocês, tem muita coisa, né? Muita gente fala assim, Rose, resume logo e sai daí. Tenho que contar pelo menos, e tá resumido, gente. Tá resumido, né? Então por isso que eu falo que se a pessoa não quer ouvir a história, é só pular, né? Por favor. Mas eu acho que a maioria aqui quer ouvir, quer saber o que aconteceu. Por isso, por causa desse caderno que ela deixou, é que descobriram detalhes que eles não iam descobrir. Onde ela disse que queria ter filho, que ele contou com palavras bonitas para ela que ela não ia engravidar por causa disso. Ele precisava parar de viajar para cuidar dela com o maior carinho, até que ele se mostrou quem ele era quando ela começou a rejeitar o que ele queria fazer. Tanto é que essa atitude que ele tomou de fazer o que ele queria acabou provocando o desencarne dela, tá? Eles falam que a casa aqui em si ficou assombrada. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer essa investigação. Nós vamos passar o K2. E dando presença, a gente vai fazer um spirit box e descobrir se é o espírito dela que está aqui. Porque ela já sofreu. Por mais que tenha pouco tempo, as minhas investigações são bem antigas, né? Mas a gente vai tentar aqui o contato, sim. Né? Tem 10 anos. Diz que agora em outubro, que ela falou, né? Outubro faz 11 anos, né? Isso. 11 anos. Em outubro a gente faz 11 anos que isso aconteceu. Tem 10 anos. Então a gente vai passar o K2, dando presença. A gente faz aí a investigação, né? Acho que por causa da luva eu não estou conseguindo. Não ligou? Ligou e. Não ligou. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo respeito que nós estamos aqui. Nós queremos ajudar. Tem presença de espírito aqui? Tem. Deu sinal. Gente, já deu sinal. Isso quer dizer que tem presença de espírito, né? Então vamos já iniciar. Vamos pegar o Spirit Box e vamos iniciar e oferecer ajuda, né mesmo? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. Espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, a voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Se você puder dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar. Valentina? Acho que é isso que eu entendi. Bonito, né? Valentina, eu gostaria muito de saber se você é a moça, né, que foi encontrada sem vida nesse local, devido à hemorragia que você teve. Eu gostaria muito de saber se é o espírito dessa moça. Sim. Então é o espírito dela. Valentina, a gente ficou sabendo que, infelizmente, né, da maneira que você desencarnou, foi provocada por um objeto, né, que o seu marido veio fazer algo com você, né? E que você sofreu muito aqui, presa dentro dessa casa. É verdade isso? Misericórdia, então é verdade. Você realmente é o espírito dessa moça. E a gente ficou muito comovido quando falaram para nós que aqui é um lugar assombrado. E a gente não trata como assombrado, mas sim como espírito que precisa de ajuda, não é mesmo? E a gente está aqui para ajudar. Valentina, você sabia
que ele era casado? Sim. Então você sabia, mas espera aí. Quando você foi morar com ele, quando você veio até aqui para morar com ele, você, nesse tempo, você sabia? Não. E você veio a descobrir depois? Isso. Entendi. Então você veio a descobrir depois de tudo isso. Quando você descobriu, você já estava presa nessa casa? Não. Entendi. Então quando você descobriu, você não estava presa aqui. Ele te tratava normal. Não quero fazer tanta pergunta, né? Mas a gente fica curioso. Desculpa. Como você descobriu? Sim. Alguma coisa então no celular. No celular que você desconfiou, então. Desculpa por te fazer esse tipo de pergunta, não precisa nem de eu fazer essas perguntas, né? É que às vezes a gente quer saber como descobriu. E aí você continuou com ele. Por causa do amor então que você tinha por ele, você amava ele. Como você é o amor, né? Então que faz tudo isso. Você continuou com ele, mas ele veio depois mostrar as garras, né? E prender você dentro dessa casa. Você não achou nenhum jeito? Você chegou a gritar alguma vez para que alguém ouvisse? Não. Você tinha medo? Porque o que você deixou escrito é que você tinha medo de fazer alguma coisa com a sua família. Era esse seu medo? Era. Tinha medo, né? Eu sinto muito, tá? Muito mesmo. Aonde você deixou escrito nesse caderno, você dizia que quando ele fazia essas coisas com você, ele amarrava um pano na sua boca para você não gritar. Então isso quer dizer que você sentia dor. Sim. Tadinha. Viu? Eu sinto muito, né? Falaram para nós que você tinha 26 anos. É isso mesmo? É. Eu morri. Eu morri, ela falou, não. Falou. Ela falou, é. E depois ela falou, eu morri, tadinha. Então ela tinha 26 anos quando ela veio desencarnar. A gente lamenta, né? É lamentável o que aconteceu com você, uma menina nova. Você tinha seu trabalho, né? E lá que você conheceu, por isso que nós temos que vigiar muito. Mas é difícil, né? Porque uma pessoa boa que ia lá, que comprava e que se apaixonou, a pessoa acredita no amor, né? Mas infelizmente tem pessoas que elas não amam, ela não tem nada no coração. É um buraco dentro do coração ou uma pedra no lugar do coração, não sente nada, é fria, calculista. Esse era o tipo de homem, né? Ele foi preso, a gente não sabe, quem contou para nós falou que
que não sabe depois o que aconteceu. Só sabe que a casa estava aqui, desse jeito, a mulher nunca conseguiu mais alugar essa casa, né? Nós temos autorização para estar aqui, tá, gente? A gente foi atrás da mulher, mas demorou, já tem uns 3 meses, né? O governo tá tentando falar com ela. Ela deu autorização para a gente vir aqui, tá? Ela que abriu a porta para nós, ela tá ali fora, né? Esperando a gente fazer a investigação e vai fechar a porta e pronto. Porque ele não gosta de falar, depois a pessoa vem aqui, arromba, faz coisas, né? Então a gente não gosta de falar o lugar que é. Valentina, você consegue perdoar o que esse homem fez para você? É pra gente continuar te ajudando, né? De alguma maneira vai pagar. Pagou preso, mas ele vai pagar de mais alguma maneira, né? Então, acho que melhor sim. Eu ia falar que melhor é perdoar, mas ela disse sim, ela tem um coração bom, né? Um espírito bom. E você quer pedir perdão? Isso, minha irmã, para Deus. Muito importante. E também se arrepender de algo que você fez, que você achou que estava errado, né? Sim. Sim. Então vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede, a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir o seu caminho. Tá bom? Posso deixar? Sim. Então, a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo mentor que está ao nosso lado? Oi. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Certinho. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Valentina. Tadinha, estava aqui sofrendo, né? Muito triste o que aconteceu com ela, mas ela aceitou ajuda e a gente ficou muito feliz por isso. Tem pessoas que falam assim, resume logo isso aí, não precisa nem contar, começa logo o vídeo. Outras diz, Rose, você faz perguntas demais, larga de ser curiosa, faz logo o encaminhamento. Então, gente, eu não conto história, eu não pergunto nada, então só chego aqui acendo a vela e não é assim, tá? Muitas das vezes o relato que acontece, mas a investigação que nós fazemos e nós perguntamos, são também não só para os espíritos. Se fosse só para os espíritos, eu entrava aqui e dizia se ela estava presente aqui já, né? Mas este eu gravo e coloco aqui no canal para que sirva de lição para nós, para que as pessoas que estejam passando por isso abrir os olhos e fugir enquanto é tempo. Muitos têm comentado nos meus vídeos sobre isso. Rose, depois que você fez esse vídeo, eu abri meus olhos, eu comecei a perceber algo errado e eu descobri isso, descobri aquilo, né? Eu não posso estar falando aqui, mas é muita gente mandando mensagem para mim sobre isso, sobre pequeninos, né? Para mim não falar, que começou a vigiar e viu que tinha uma coisa errada. Todas essas coisas, né? Que eu venho alertando sobre de cuidar bem dos nossos pequeninos, vigiar, entendeu? Devido às coisas que estão acontecendo. Então, aqui não é só para o espírito, mas sim para nós, para exemplo para nossas vidas. Então, este é o meu trabalho desde o começo, né? Quem me segue e gosta do meu trabalho sabe que é assim. E eu agradeço de todo o meu coração, vocês que estão aqui firme e forte comigo, gente, porque quando não aparece o vídeo, vocês vão lá procurar, né? Às 18h45, olha, não notificou o vídeo da Rose, deixa eu ir lá ver. Aí consegue achar o vídeo. Então, isso é muito importante, porque o YouTube não tem notificado. Notifica algumas pessoas só. Então, por isso, não estão chegando tão longe a minha investigação. Mas é porque é uma autoajuda para muita gente. E muito importante. Então, por isso que eu peço para vocês compartilharem, porque é importante. Não é mesmo? E eu agradeço vocês de todo o coração.
tá bom? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Valentina, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo com todo respeito para nossa mentora, né? Se ela nos orientasse, a Valentina conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.